Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para falar a respeito das minhas impressões após guiar a Volkswagen Jetta Variant com motor 2.5 de 20 válvulas e transmissão automática Aisin de 6 marchas. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que participem daquela área comunidade, que lá nós falamos sobre tudo que nós vamos testar em termos de carros, daquilo que a gente já testou, tiramos dúvidas e também falamos a respeito de curiosidades automotivas em geral. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Toda semana a gente tenta sempre trazer um vídeo novo aqui para o canal. Bom, a Jetta Variant, esse Jetta com motor 2.5 foi um carro bastante marcante aqui no Brasil, né? Mas vamos contar um pouquinho da história da Jetta Variant antes de começar a falar a respeito das minhas impressões após guiar ela. Bom, o Golf foi lançado em 1974, ele era um subcompacto, ele era do tamanho do Up dos dias de hoje, por incrível que pareça, a primeira geração do Golf. E pouco tempo depois do lançamento do Golf de primeira geração, houve o lançamento do Jetta, que era o sedã do Golf. Inclusive a traseira do primeiro Jetta era muito parecida com a traseira daqueles nossos Voyage da década de 90, aquele Voyage com frente do Gol chinesinho, sabem? A traseira era muito parecida. Em 1982 chegou a segunda geração do Golf e com ela também a segunda geração do Jetta. Aqui nós vamos botar um adendo. O Jetta ele teve 3 nomes no mundo inteiro, né? Conforme a região ou país tinha um nome específico. Aqui no Brasil nós tivemos o Bora, que é um Jetta, e o Jetta propriamente dito. E ainda existe o Vento também, que é como ele é chamado aqui na Argentina. Então ele tem esses 3 nomes. E a Volkswagen, sempre que lança um carro, ela bota um nome de uma corrente de ar, tá? É uma coisa meio doida, tá? Então Jetta, Bora, Vento, propriamente dito, são nomes de tipos de correntes de ar no mundo. É curioso, tá? É uma forma curiosa. A terceira geração do Golf chegou ali por volta de 1992. O Jetta junto também. Mas veio um carro junto dessa linhagem, que era um carro que era muito desejado pelos europeus, pelo estilo. A Golf Variant. A Golf Variant foi lançada na terceira geração do Golf, fez muito sucesso. A quarta geração, que é a geração que nós tivemos aqui no Brasil, fabricada aqui, o Sapão, chegou na Europa em 97 para 98. Fez muito sucesso, como nós sabemos. Foi o início da transição de modificação e separação entre o Jetta e o Golf, porque o Jetta passou a ter uma frente diferente da do Golf, né? Inclusive, foi o primeiro Jetta que foi vendido aqui no Brasil com o nome de Bora, né? Que é da quarta geração. E também houve o lançamento da Golf Variant, que manteve seu reinado na Europa, fabricando e vendendo muito. A quinta geração do Golf chegou em 2003. Não veio para o Brasil, infelizmente. Nós continuamos com o Golf 4 aqui. O tempo passou, lançaram um Jetta em 2004, com a frente do Golf 5, e logo depois lançaram a Volkswagen Touran. A Volkswagen Touran é uma minivan baseada no Golf, que substituiria teoricamente a Golf Variant, porque as minivans estavam em alta na Europa, né? Não deu muito certo. Em 2006, a Volkswagen correu para fazer uma perua derivada do Jetta, né, para se chamar de Golf Variant. E no final de 2006, ela foi apresentada ao mundo e nasceu a Jetta Variant. No final de 2006, também chegava aqui no Brasil as primeiras unidades do Jetta com motor 2.5, vindo do México. Nessa época, ele ainda vinha com cerca de 150 cavalos. Um motor um pouco aquém do que o carro necessitava, visto que o Jetta dessa geração pesava aí em torno dos seus 1.500 quilos. Era um carro robusto, pesado. Pouco tempo depois, o Golf Variant cruzou o oceano e começou a ser fabricado no México para ser vendido nos Estados Unidos principalmente e também aqui no Brasil. E aí nós tivemos a Jetta Variant. Para quem não sabe, a Volkswagen trouxe o Jetta para cá, essa versão Jetta 2.5, para compensar a falta do Golf 5 aqui no Brasil, né, que nós não tivemos ele e todo mundo era muito louco pelo Golf, adorava o Golf, tanto que pagavam absurdos por um carro que era relativamente antiquado. Então o Jetta 5, né, o Jetta de 2006, 2007, veio para ocupar esse lugar, porque o Golf 5 não era fabricado no México, senão ele também teria sido trazido para cá, para o Brasil.
E a Jetta Variant veio e fez até um determinado sucesso. No início, tal qual o sedã, veio somente com 150 cavalos, e no final de 2007 ela ganhou a versão do motor com 170 cavalos, que passou a ser um motor mais adequado ao seu peso, em torno dos seus 1.500 quilos. Em termos de sofisticação, ela é muito mais sofisticada do que o Jetta que sucedeu ela, por incrível que isso possa parecer, porque ela ainda tinha uma ligação muito forte com o Golf. A partir da geração 6 do Jetta, né, que é o Jetta que nós tivemos aqui, o famoso com motor Highline, é o Jetta que a minha mãe tem, o Jetta passou a ser empobrecido e para ser distanciado o máximo possível do Golf, porque o Golf, mesmo sendo apenas um hatchback médio, sempre foi um carro de refino. O Jetta, para o mercado europeu e para o mercado americano, e principalmente o mercado americano, ele é um carro de entrada. Ele não é um carro de sofisticação, é um carro popular, é o carro que mais vende nos Estados Unidos pela Volkswagen, tá? Tanto que ele foi vendido na geração seguinte com aquele motor ridículo Santana Tech de 120 cavalos, que é um motor absurdo, né? E que fez muita gente ficar muito pau da vida no início das vendas do Jetta aqui no Brasil, da sexta geração em 2011, porque você está acostumado com o desempenho dos 170 cavalos do 2.5. Fazer um downgrade tão grande foi muita sacanagem. Poderiam ter colocado pelo menos um motor 2.0 de 16 válvulas, né? Para compensar. Eles botaram o pior motor aqui para o Brasil. Depois, e ainda tinha o extra, né? Ele era a plataforma do Golf 6, né? Ou do Golf 5, obviamente, que o Golf 6 é a continuação do 5, é só uma reestilização. E essa plataforma, a PQ35, ela não era adaptada para ter eixo de torção. Adaptaram o eixo de torção. Primeiro que ele ficou extremamente baixo e roça com muita facilidade em ruas que sejam mais abauladas, né, mais curvadas. E segundo que deu uma problemática danada de carros perdendo o eixo traseiro porque aquilo havia sido adaptado. Aí a Volkswagen tomou vergonha na cara e depois botou o sistema independente como havia na versão Highline, né? É muito diferente do que acontece no Golf 7 nesse Jetta atual, que compartilham a mesma plataforma, mas são carros totalmente diversos, né? Eles conseguiram distanciar muito bem os dois. E apesar de tanto o Golf quanto o Jetta poderem ter o eixo de torção, eles têm a suspensão independente também, se fizer necessário, mas não é uma adaptação. A plataforma ela deixa com que o carro tenha essa opção, então você não tem esse risco. Mas voltando ao que interessa, que é a Jetta Variant. Fiquei falando aqui da história do Jetta inteiro, né, praticamente. A Jetta Variant é bastante interessante, é um carro que eu considero de uma beleza muito grande. Inclusive essa unidade que eu testei, de ano modelo 2011, com 45 mil quilômetros, eu acredito que é a frente mais bonita, que é com a frente do Golf 6. Ela fica com uma estética mais harmoniosa, eu gosto. A anterior parece meio que um Fox, uma Space Fox, eu não gosto muito daquela cara dele, não. Então esse ele fica com mais personalidade, né? Fica muito bonita. O espaço interno é excelente, tá? E como eu tinha dito, a minha mãe tem um Jetta Highline 2016, que é o Jetta de topo de linha, com motor 2.0 turbo, e o acabamento é infinitamente inferior ao do Jetta Variant, né? É muito melhor acabado, todas as portas são espumadas, coisa que não acontece no Jetta seguinte, né? Você sente qualidade na montagem, refino na montagem do carro, até os painéis de porta, para vocês terem uma noção. No Jetta 6, né, que é o Jetta que veio para o Brasil a partir de 2012, você vê um monte de rebarba ali na área da onde fica o sistema do espelho dele, né, por dentro da porta, né? É muito feio aquilo. Tudo bem que é um carro popular lá nos Estados Unidos, é carro básico, como se fosse um Voyage da vida aqui no Brasil, mas aqui no Brasil é vendido como carro de luxo, então tem que ter a equiparação, né? Tem que ter um aumento na qualidade da montagem, pelo menos nas unidades que vêm para aqui. Eu acredito que seja até o contrário, ainda venha pior do que para o mercado americano, dado a quantidade de problemas que a caixa DSG deu no carro da minha mãe. Mas enfim, a qualidade é bem inferior, você espera alguma coisa superior, né, quando uma nova geração chega. No restante, a Jetta Variant é um carro muito espaçoso, você tem um porta-malas enorme, que eu gostei muito, tá? É muito bem montado, os tipos de materiais são muito bem escolhidos, tá? No caso, essa unidade que eu testei, ela era azul night com um interior bege. Então era linda, né? Um carro muito diferenciado. Uma outra coisa que eu gostei muito é o teto solar panorâmico, né? Que ele, além dele chegar até o banco traseiro, ele abre. Então isso daí é uma vantagem enorme. A Jetta Variant nessa época ela só tinha dois opcionais, que era esse teto solar
e também um sistema que fazia ela se estacionar sozinha. E a unidade que eu dirigi tinha esse sistema. Funciona ainda muito bem, tá? Pensando que é um carro 2011 que já tem 8 anos de uso, continua funcionando e é uma coisa que realmente aumenta a praticidade. Você só se assusta no início. Mas ele ainda não é tão evoluído como acontece com os do Cruze, por exemplo, que estaciona em qualquer tipo de vaga, né? Ela tem uma limitação ao tipo de vaga que ela pode se estacionar. Mas ainda assim é uma mão na roda, é uma adição muito gostosa. O ar-condicionado digital de 2 zonas, inclusive com um sistema para o banco traseiro, entendeu? Golf 7 não, Jetta 7, né? Que o Jetta atual não tem nas versões básicas, só o Highline, ou melhor, o GLI é que tem o ar-condicionado para o banco traseiro. Essa Jetta Variant tinha em todas as versões. Inclusive o acabamento das portas traseiras também é muito boa, tá? É muito bem construída, é toda de plástico injetado macio, é muito superior ao Jetta seguinte, é impressionante essa discrepância, por isso que eu gosto de citar tanto isso. A central multimídia dela é boa, tá? Ainda funciona bem, é tranquila de você manusear, tem GPS integrado, que é muito legal. Ela já vem com aquele volante do Passat CC, que é bom, né? De uma pegada gostosa. Regulagem de profundidade, de altura do volante, fundamentais. Regulagem de altura do banco, muito boa, tá? Você consegue se sentar de uma maneira bastante confortável. E também para o banco do passageiro, como acontece no Jetta mais atual. É uma adição interessante, diferente, né? Que é difícil você ver um carro no mercado que você tenha regulagem de altura no banco do passageiro. Como eu já tinha dito, o espaço no banco traseiro é muito bom, inclusive para a cabeça, mesmo tendo teto solar nela. Tá? Eu que tenho 1,93 m, é difícil achar um carro que eu tenha espaço para pernas e para cabeça. No caso da Jetta Variant, eu consigo sentar muito bem, de uma maneira muito cômoda. O ar-condicionado dá conta da cabine, tá? Apesar da cabine ser muito grande por ser uma perua, ele resfria muito bem, tá? É uma característica muito interessante. Da parte interessante mais legal dela é a dinâmica, é óbvio, né? Só que você não consegue dirigir ela devagar porque aquele ronco daquele motor é maravilhoso, é muito bonito. Ela não tem uma baita desenvoltura para nós que estamos acostumados aos motores turbo dos dias de hoje, mas não faz nada feio. É muito mais veloz, por exemplo, do que um Corolla com motor 2.0 16, né? Afinal, ela é um 2.5. E ela tem, o ronco dela é muito bonito, é grosso, é diferenciado, né? Um motor típico, né? Um motor de 5 cilindros. Muitos diziam na época que aquele motor era um motor da Lamborghini dividido ao meio, mas não é bem assim não, é um motor próprio da Volkswagen que é compartilhado também com a Audi. Não chega a Lamborghini, não é para tanto, mas já traz uma condução muito animada, principalmente quando ela chega no pico de torque dela, que são 24 kg, a em torno dos 4.200 RPM. Você está escutando muito aquele motor alto, né, gostoso, e o carro acelerando forte. Né? É bem legal, uma experiência muito gostosa. A suspensão dela é um pouco mais rígida para compensar o peso e também a questão da potência que ela tem. Né? É um carro que ele é performático, ele é pensado para o mercado europeu. E com isso ela faz curva pra caramba, tá? É muito gostosa, muito boa de curva. Você acelera, o carro vai. Ela tem controle de tração e estabilidade, tem 6 airbags, mas é muito precisa, muito gostosa. Suspensão independente, 4Link na traseira, né? Então ela entra bem nas curvas, tá? Você se sente muito seguro para acelerar. O câmbio nós já conhecemos de uma infinidade de carros, que é o Aisin EAT6, né, de 6 marchas, extremamente suave e inteligente. Tem modo manual e tem modo Sport. Inclusive a alavanca do câmbio hoje é utilizada no Gol automático, tá? Por mais curioso que pareça. Mas funciona muito bem, é muito suave, muito inteligente nas subidas, nas descidas, na hora de você fazer o kickdown. E aqui uma parte que vale muito a pena, que eu adoro no Jetta, é o pedal do acelerador pivotado, que é aquele pedal preso no chão do carro. Aquilo é um conforto danado, é muito gostoso de conduzir carro com isso. Quase todos os carros deviam ter aquele tipo de acelerador. E a Jetta Variant tem, então é muito boa de você conduzir. Quanto ao consumo, é onde o bicho pega, né? Andando com o ar-condicionado ligado, ela só funciona a gasolina. No círculo urbano, eu obtive médias de 7,9 km por litro. E na estrada, eu cheguei a 14,3 km por litro, andando a 110 km por hora, 2.250 RPM e ar-condicionado ligado. A 100 km por hora, ela está a 2.000 RPM, que é ótimo, tá? Mesmo ela não tendo assim tanto torque, o torque dela começa a aparecer exatamente a partir dos 2.000. Não é que nem acontece com um carro
turbo, né, que você já tem o pico de torque a 1.000, 1.300, né, bem baixinho. Ela já tem um iniciozinho do pico dela, começa em 2.000, né, que ela já deve ter ali seus 80% e empurra muito bem. Você bota o piloto automático, ela segura a velocidade tranquilamente, inclusive o piloto automático dela já é inteligente, né, que é quando você está descendo, ele vai reduzindo marchas na caixa para fazer freio motor e o carro não ultrapassar a velocidade. Então, isso é muito cômodo, é muito bom, é muito interessante. A Jetta Variant, hoje você vai encontrar ela na faixa dos seus 30 mil até quase os seus 50 mil reais. Eu acho uma boa compra no Ciência o seguinte, é um carro que tem uma manutenção cara, primeiro por ser importado, um motor que não é muito comum e muito mecânico não sabe mexer e lidar com ela. No exterior tem uma quantidade de peças muito grande para você importar com tranquilidade, tá? Aqui no Brasil é que fica um pouco mais escasso. O grande problema da Jetta Variant, alguns problemas de motor, né, inclusive de queima de óleo, por má manutenção dos donos, não por falta de qualidade do carro. De suspensão, por ser uma suspensão mais rígida, né, então o carro acaba sofrendo um pouco no solo brasileiro. Tá? Inclusive, apesar de eu gostar muito do teto solar dela, eu optaria por uma versão sem teto solar, tá? Por ter uma manutenção a menos para ter que ser executada, porque muitas vezes as pessoas não limpam as calhas do teto solar, ele começa a travar, começa a entupir e entrar água para dentro do carro, ou até mesmo pegar ferrugem por dentro das chaparias do carro. Então, assim, você tem que ter atenção a essa parte, né? Que é a suspensão mecânica, né? E também ter em mente que não é um carro de manutenção barata, porque ele não nasceu para ser um carro barato, e sim um carro de refino, de conforto e de muito prazer, e isso ele é. Ele vale muito a pena para você que quer ter um carro de final de semana, você tem um carro mais simples para andar no dia a dia, bota uma Jetta Variant dessas na estrada, que é um espetáculo. Você vai levar a sua família com muito conforto e segurança ainda no dia de hoje, visto que a plataforma dela, apesar de não ser nova, é ainda a mesma do Jetta Highline de algum tempo atrás, que é mítico, né, com motor 2.0 turbo. Então, um carro muito resistente em colisões e muito prazeroso de dirigir. Eu com certeza teria uma. Principalmente nessa cor que ela é magnífica, azul night, com esse interior bege espetacular. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo que um tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo. Eu tento achar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!